Bom ou não? Hoje o tema é polêmico porque mexe com a crença das pessoas. Mas eu tenho que te dizer que a autossuficiência no mundo de hoje é praticamente impossível. Vamos prosear sobre esse mito e tentar entender essa preocupação das pessoas com um apocalipse que diz que está chegando por aí? E aí vão para o campo, buscar um refúgio e tentar aumentar as chances de sobreviver. Meu nome é Ricardo, com mais de 30 anos de roça, de lazer a modo de vida e agrônomo em formação. E no final fique com o nosso macete caipira e a nossa prosa com a turma. Gente, eu estou aproveitando esse momento de conversa nossa para poder cozinhar o meu feijão do almoço e esquentar a água da serpentina, porque o frio aqui tá pegando, viu? Olha, já faz um tempo que eu vejo aqui nas redes sociais um crescimento de postagens falando sobre a necessidade de você se mudar para um sítio, para uma chácara, buscar autossuficiência em alimentos, água, energia, porque as coisas não estão indo bem e o pior ainda está por vir. E se você não se preocupa com isso, a sua batata está assando. Pois bem, esse movimento ele não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, eles chamam essa busca por um modelo autossuficiente e sustentável de vida de homesteading, que na tradução seria algo como agricultura familiar ou agricultura sustentável. E eu fui pesquisar para poder tentar entender essa motivação das pessoas. E na enquete que eu fiz aqui no canal, a grande maioria está procurando paz e tranquilidade, ou então se reconectar com a natureza. Mas cerca de 10% estão preocupados com uma crise ou com o fim do mundo. Então você vê aqui no YouTube vários vídeos falando sobre o assunto, mostrando sítios sustentáveis, a produção de tudo que você precisa para viver bem, tudo perfeito, dá até vontade de mudar já, né? E essas postagens acontecem em canais de preparação, sobrevivencialismo e de vida na roça, então é um assunto em pauta. Gente, mas não me leva a mal não, eu gosto dessas histórias, eu até assisto a muitos. E essa preocupação é fácil da gente entender, basta abrir um noticiário, é política interna, política externa, clima e outras coisas que eu não posso falar aqui, porque senão a plataforma vai me cortar por desinformação. Mas que vocês estão careca de saber. Gente, tem de tudo nesse movimento. Tem o radical que quer plantar, criar, fiar a própria roupa, nunca mais ver a cara de um caixa de supermercado. Tem aquele que só quer levar uma vidinha mais saudável, plantar uns temperinhos, ir ali apanhar um limão no pé. Ali já se sente reconectado com a natureza. E tem o econômico, que só quer diminuir gasto e pensar, eu vou plantar minhas próprias verduras para gastar menos, e muitas vezes gasta mais, mas pelo menos ele come sem agrotóxico, né? E eu não posso deixar de falar dos libertários, o meu grupo favorito. Aqueles que querem se desvincular do sistema, mesmo que só um pouquinho, sem grandes corporações, sem patrão, sem o governo dizendo o que você pode ou não fazer. Eu vou falar aqui bem baixinho, que é para político nenhum escutar. Por enquanto, você não paga imposto sobre a comida que produz para o seu consumo. E tem, claro, quem busca tudo isso junto. Saúde, liberdade e economia. Mas seja qual for o seu motivo, de coração ou de bolso, a pergunta que fica é a seguinte: o que realmente dá para eu fazer? E o que é ilusão vendida pela internet? Bora falar sobre isso. Olha, o que eu vejo sobre esse assunto é que muita gente está vendendo isso de uma forma muito simplista, como se você apertasse um botão e se desligasse do sistema. Sem supermercado, sem companhia de energia, com água de graça, tudo que você precisa para sobreviver. Mas será? Olha, eu gosto de conversar muito com o pessoal mais velho que eu, principalmente aqueles que contam a história do lugar, como é que era a vida antigamente. E para ilustrar a minha fala, eu vou te contar como é que era o dia a dia aqui na minha propriedade, há uns 60 anos atrás. Lá pela década de 60, 70, nem faz tanto tempo assim, né? Aqui se produzia quase tudo que precisava para sobreviver. Milho, farinha, arroz, feijão, carne, leite, ovos, abóbora, rapadura. O pessoal ainda tinha muita caça e muito peixe naquela época. E aqui era de uma família muito grande, com muitos filhos. E todo mundo começava a trabalhar desde menininho.
E ainda tinha muita ajuda de fora. Eles começavam a trabalhar de madrugada e até o fim do dia, gente. Pois bem, comida eles tinham, porque eles eram donos da terra. Porque os que não tinham terra nem comida não tinham. E eles trabalhavam a maior parte do tempo só para ter comida na mesa. O resto era para comprar aquilo que eles não conseguiam produzir. O sal, o arame, tecido, a querosene. E eles não tinham nada disso que a gente tem hoje em dia. Eletricidade, internet, eletrodoméstico, celular, carro, máquina de lavar isso, assar aquilo. Nada dessas coisas que a gente tem. No máximo, uma mudinha de roupa para ir para a missa e uma para trabalhar. A cama era de forquilha de madeira com ripado e um colchão de palha. A iluminação era feita de lamparina. O transporte era no carro de boi. E aqui nos comentários vão aparecer relatos confirmando essa história, porque era assim geral. E o que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que nem na maior simplicidade de antigamente, eles não eram totalmente autossuficientes. E tem gente hoje querendo ser. Aí a pessoa acredita que se tiver uma catástrofe planetária, ela vai levar a vidinha dela normalmente. Acabou o milho, vou lá no armazém buscar mais, aproveito e compro mudinha de alface para aumentar minha horta. Não, eu vou plantar milho crioulo, vou adubar com esterco e também vou fazer minhas mudinhas. Pô, beleza, mas ninguém passando fome vai lá te tomar isso não? Você entende como é que a coisa vai se complicando e uma hora esse castelo de carta vai cair? Tudo bem se mudar para o meio rural, isso vai te ajudar porque você vai estar próximo de recursos naturais. E é bem melhor do que você viver uma situação dessa num condomínio da MRV no centro da cidade. Agora, se mudar sozinho, sem uma estrutura social, por mais que você esteja preparado, isso é uma ideia, no mínimo, perigosa. O ser humano é um animal social, gente. Ele não foi feito para viver sozinho em grupos muito pequenos. Por isso ele sempre viveu em tribos, em clãs. E dentro dessas tribos, ele criou a especialização. Guarda bem esse nome. Ali cada um contribui com aquilo que ele é melhor. Jesus era carpinteiro, Pedro e Simão eram pescadores. Cada um com seu ofício, sempre foi assim. Pensar em enfrentar um mundo sozinho, ou só com a sua família, não faz o menor sentido. E o que poderia funcionar nesses casos, gente, é a formação de pequenas sociedades onde houvessem pessoas com habilidades diferentes. Existe até a teoria de Dunbar, e eu vou deixar um pouquinho dela aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais, que mostra que o ideal é que esses grupos tivessem entre 50 e 150 indivíduos, mas que isso também dá confusão, tá? Então você podia plantar ali sua hortinha, criar suas galinhas, e trocar parte desses produtos pelo milho que você não tem. Um constrói, o outro conserta, um entende de remédio caseiro, o outro entende de conservação de alimentos e por aí vai. E o grupo se une para se defender. É assim, gente, até na tribo mais isolada da Amazônia. E ainda assim, dependendo do tipo de crise, a vida ia ser bem penosa. E já que entendemos que fugir para a roça para escapar de uma invasão zumbi não faz sentido, eu acho que invasão zumbi não vai dar estrago da plataforma não, né? Bom, vamos falar daquilo que é possível, que é a autossuficiência parcial. Nesse momento eu estou fazendo isso. Aquecendo água e cozinhando de forma autônoma. E você pode, eu recomendo que você produza parte do que consome. Uma horta, uma galinha para poder ter um ovo caipira, transformar o seu lixo em adubo, tudo isso é possível, é saudável, é gostoso de fazer. Só não vai com muita sede ao pote. Eu vou te dar um exemplo, eu já criei aqui galinha, eu já tive horta, mas quando eu pus na ponta do lápis, ficava mais caro eu produzir do que eu comprar do meu vizinho. Então a ideia é essa, não se iludir, é encontrar aquele meio termo. O que eu produzo porque eu amo e me dá qualidade de vida, e o que eu posso comprar porque é mais barato e me sobra mais tempo para fazer outras coisas.
Então, gente, o macete é esse: produza por prazer, por saúde, por segurança alimentar. Não cai na cilada de achar que vai viver só da terra. Já faz um tempão que nós não trabalhamos só para comer. Lembra que eu falei que nós somos seres sociais? Então, troca, compra do pequeno produtor, contribui com quem está ao redor. Não é você fugir do sistema, mas também não é deixar se prender totalmente por ele, não é não? Então, concluindo, é o seguinte, gente: produza o que você puder. Compre o que fizer sentido para você e valorize a sua qualidade de vida, a sua saúde e principalmente o seu tempo. Não vai entrar nessa porque viu um vídeo bonito na internet, não. Entre porque faz sentido para você e para o seu estilo de vida, beleza? E agora vamos para os nossos quadros tradicionais, porque tem um macete caipira com uma dica bacana demais e o nosso prosa com a turma. Bom demais, Su! E agora vamos para a nossa dica rápida que não toma seu tempo. Você já usou esterco de gado na sua horta ou no seu vaso de plantas e de repente deu aquela explosão de mato? Pois é, isso acontece porque a semente vem no próprio esterco. E apesar de você curtir, esse processo não elimina 100% das sementes. Mas para resolver esse problema, nós temos um processo chamado solarização, que é a desinfecção desse material através do calor do sol. Fácil, barato e sem produto químico. Você vai precisar somente de um saco plástico transparente. Coloque o esterco dentro do saco plástico e amarre bem. Depois coloque ele em pleno sol por um tempo de no mínimo 30 dias. Você vai ter que revirar esse saco de vez em quando para pegar os dois lados. Mas se você tem uma quantidade grande de material para desinfectar, basta você esticar uma lona preta no chão, aplicar uma camada de 10 a 15 centímetros e depois cobrir com plástico transparente. Você vai ter que vedar bem as bordas para não escapar nem o calor e nem a umidade do material. Você pode usar tanto o esterco curtido quanto o esterco fresco. Se for esterco curtido, você vai ter que umedecer ele para potencializar o calor do sol, ok? Gostou da dica? Curta, se inscreva que no próximo vídeo tem mais. E agora fique com a nossa prosa com a turma. E agora nós vamos para a nossa prosa com a turma, reagindo e respondendo aos comentários desse último vídeo meu, nem roça, nem capital. A Elza escreveu o seguinte: Oi Ricardo, adoro os seus vídeos, só faltou você nos contar se o aluguel rural é mais caro do que na cidade. Mesmo assim eu quero seguir o exemplo de sua mãe. Me ajude a encontrar uma chácara para alugar aí perto de vocês? Um abraço. Um abraço, Elza, obrigado pelo contato. Elza, realmente faltou essa informação, né? Nem teoria, o preço de aluguel na cidade pequena seria menor do que na cidade grande. Mas tem umas nuances aí, de repente é uma cidade com uma exploração turística muito forte, igual nós temos aqui em São João del Rei, Ouro Preto, que tem um custo de vida alto. O ideal é realmente você pesquisar aí a cidade que você quer e o custo de vida dali. Quanto a te ajudar a encontrar uma chácara, sem problema, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo, tem ele também no perfil aí do canal, e basta você entrar em contato que a gente retorna isso para você, tá bom? Eliane escreveu o seguinte: nossa, ela disse algo que me pegou, foi que na cidade grande a gente fica na loucura e a gente gasta mais. De fato, parece que somos convidados a consumir. Eliane, é verdade, é por isso que as empresas têm setores de marketing, exatamente para fazer você gastar mais. Então, quando você entra num shopping, no supermercado, aí, tudo é muito bem pensado para poder vender o máximo possível, né? Fora as opções de lazer, que na cidade pequena não tem cinema, não tem shopping, não tem barzinho. Então, é bem diferente isso aí, deliveries, né? A pessoa, quando vai mudar para a cidade do interior, ela vai ter que fazer uns ajustes de comportamento, isso é fato, tá? O lazer, principalmente, ele é muito diferente. Mas não é que não tenha lazer, tem muitas festas religiosas, festas da cidade, tem festival de gastronomia, encontro de carro antigo, sempre está acontecendo alguma coisa aqui na região, tá? E realmente morar na cidade é gastar mais. A Úrsula escreveu o seguinte: ouvir mineiro falando é bom demais.
Ouça, é isso mesmo, no começo eu até tentava esconder o meu sotaque, mas eu vi que não tem jeito. Não tem jeito, né? Cada povo tem sua maneira de falar. E aí, eu sou mineiro mesmo, mineiro da gema, vai com tudo então, vai com sotaque, vai com tudo. A Sara fala o seguinte: compras pela internet salva a vida, Mercado Livre, eu faço até supermercado. Sara, realmente essas plataformas de vendas online hoje, elas estão muito gabaritadas para atender o Brasil inteiro. E depois que o Mercado Livre implementou essa questão das agências para você ir lá e retirar as encomendas, ficou muito melhor, porque o correio aqui na cidade pequena ele não funciona igual na capital. Aqui na minha cidade o correio funciona segunda, quarta e sexta de 2 às 4 só. Tá? A mesma funcionária que te atende do balcão é que vai pegar a bicicleta e sair entregando. Então, assim, e não abre todo dia. Ela trabalha em Conceição do Pará uma parte da semana e a outra ela vai para a Onça de Pitangui. Então, assim, é muito diferente. E aí, depois que colocaram essa agência do Mercado Livre, ela funciona na minha cidade ali no mercadinho, você chega lá tranquilo, vem muito rápido, né? Aqui 2, 3 dias está aqui para a gente retirar, então é tranquilão. Supre totalmente a necessidade da gente de compras de coisas muito diferentes, ferramenta, parafuso, essas coisas, tudo eu compro pelo Mercado Livre. A Elza Lopes escreveu o seguinte: em vez de 3 temas concentrados em um vídeo, transforma-os em 3 vídeos e cria 3 playlists. O que acha da ideia? Elza, primeiramente, obrigado pela sugestão e eu fico aberto às sugestões de todos. Isso é muito importante para a gente, porque a gente trabalha meio às cegas, apesar de ter as métricas do YouTube aqui. Eu não conheço e não tenho como conhecer todas as preferências, né? Então, esses retornos são muito valiosos para a gente. E depois do seu comentário, eu fiz uma enquete no canal para saber se o meu vídeo estava muito longo. Por incrível que pareça, a maioria prefere vídeos com mais de 10 minutos. Os meus vídeos, eles beiram ali os 10 minutos, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, assim, se eu dividir ele em 3, eles vão ficar 3 vídeos super curtos, vai desagradar a grande maioria, mais de 70%. Então, assim, como você comentou num outro comentário que você fez abaixo desse, que gosta de ouvir essa parte do vídeo fazendo outras atividades, eu vou tentar criar aqui uma playlist de shorts com esses comentários. Vamos ver se eu consigo implementar isso aí, tá ok? Refúgio da Mata. Saí de Vitória da Conquista com 350 mil habitantes para morar no interior, em Planalto, a 45 quilômetros. Município com 26 mil habitantes e não me arrependo. Sistema de saúde disponível, feira livre ótima, segurança, escola boa e uma zona rural maravilhosa. Um povo hospitaleiro. Obrigado, Refúgio da Mata, pelo comentário e realmente veio confirmar o que nós falamos no vídeo, né? As cidades pequenas têm uma qualidade de vida muito melhor. E eu descobri isso muito tarde. Vim para cá com 42 anos. Se eu soubesse, eu tinha vindo com 20 e poucos. O Paulo fala o seguinte: parabéns pelo canal. Moro em cidade grande e tenho percebido que muitos moradores estão com a mesma intenção de migrar para cidades do interior. O detalhe de morar mais próximo da área urbana da pequena cidade é importante, pois ameniza o impacto sobre a mudança de uma grande cidade para uma cidade de menor porte. Ô Paulo, é exatamente isso. E a gente vê principalmente as pessoas que já estão aposentadas morando em cidades pequenas. Tem muito aposentado. Porque já não justifica essas pessoas ficarem numa cidade grande com toda a pressão que tem lá, né? De violência, de barulho, de estresse. Então, para elas virem para cá, já que não depende mais de trabalho, né? Faz mais sentido. Obrigado pelo comentário. Turma, e por hoje é só. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.